Então, boa tarde a todos do oitavo ano. Eu vou pegar o link agora aqui e vou jogar lá no grupo de vocês. Então, turma, tá aí o link para transmissão. Quem quiser entrar, entra. Quem não puder, assiste depois o vídeo. Vai ser rapidinho, no máximo uns 10, 15 minutos. Tá, vamos para o material aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre os hormônios. A gente falou sobre puberdade nas últimas aulas. Deixa eu ver aqui se eu estou alinhado, que é para não ficar torto no vídeo, certo? Então a gente falou sobre puberdade. Olha eu aqui com vaidade, que é coisa normal da puberdade, né? É, a gente falou sobre a puberdade e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que desencadeia a puberdade, né? Quais são os estímulos químicos que vão provocar as transformações da puberdade, né? E de onde vêm essas substâncias, certo? Então, eu vou, de certa forma, fazer uma leitura também aqui do material, do livro de vocês, certo? Tá aqui o título, você vai encontrar facinho, né, no seu livro aí. Deixa eu ver aqui qual seria a página. Não repare a figura agora, não fique animado. 35, página 35, 32, capítulo 2, puberdade, certo? A gente vai falar hoje sobre isso. Deixa eu ver se tem alguém aqui, se está funcionando aqui o meu link. Para ter certeza que tá funcionando, mas não tem ninguém ainda, né? Eu espero que vocês. Bom, enfim, de qualquer forma eu estou gravando, depois eu jogo lá no abdiasclesio.wordpress.com para vocês acessarem mais facilmente. Então vejam, os hormônios são substâncias, certo, que o nosso corpo produz. Eles são produzidos em glândulas, em órgãos que são especializados do nosso corpo na produção dessas substâncias. Então tem, por exemplo, o pâncreas é uma glândula, né, do nosso organismo que produz a insulina, certo? A insulina é uma substância que vai estimular certos acontecimentos no nosso organismo, vai desencadear processos, vai permitir que processos aconteçam. A puberdade está diretamente associada à produção de determinados desses hormônios, né? São substâncias produzidas por alguns dos órgãos, como eu já falei, e que têm a função de inibir ou então de induzir a atividade de outros órgãos, né? Isso quer dizer que os hormônios são substâncias reguladoras do crescimento, do metabolismo, da reprodução e do desenvolvimento do corpo, certo? Esses hormônios são produzidos em órgãos que são chamados, deixa eu pegar aqui o lápis aqui para riscar, porque a gente lê é melhor riscando, né? Então, mais uma vez eu vou destacar aqui as palavras em negrito do livro de vocês, certo? Vocês podem orientar o estudo de vocês por essas palavras em negrito, né? Inclusive a gente pode usar em perguntas também, em atividades, o que são glândulas endócrinas, né? Os hormônios são produzidos nelas, né? E eles são liberados na corrente sanguínea. E aí, nessa circulação, até chegar a regiões do corpo onde esses hormônios farão seu efeito, né? O conjunto das glândulas, dessas glândulas todas, incluindo o pâncreas, como eu falei agora, constitui um sistema que a gente chama endócrino. Veja, o nosso corpo ele é organizado por sistemas, certo? E cada um sistema tem um conjunto de órgãos que desempenham cada um a sua função. Juntos, esses órgãos formam esse que a gente chama que é sistema, que vai fazer parte de uma determinada tarefa, vai tomar conta de uma determinada função do nosso organismo. Por exemplo, o sistema endócrino é um conjunto, né, em conjunto com o sistema nervoso, é responsável pela manutenção do equilíbrio interno do corpo e atua coordenando e controlando diversas funções do organismo. Um exemplo que eu vou citar agora é a função sexual, certo? O homem ele tem o testosterona, né, que é o hormônio produzido num órgão que é o testículo, certo? O testosterona vai ser responsável por parte dessas transformações da puberdade, se não a maioria delas, né? Por exemplo, o ganho de massa muscular no homem graças ao testosterona. É um dos hormônios que estimulam esse ganho de massa corporal, de músculos, né? É o desejo, a libido masculina e assim como a feminina também é estimulado também pelo testosterona, pela testosterona que é o hormônio, certo? Então, o sistema endócrino é formado por órgãos desse tipo, né? Então, e o testículo faz parte, né? Que ele vai secretar, vai excretar esses hormônios, né? Outra coisa que eu falei é o pâncreas, né? O pâncreas é um órgão do sistema também endócrino, né?
e digestivo, que ele vai secretar um hormônio chamado insulina, né? Uma substância chamada insulina, que vai fazer com que as células absorvam a glicose. Vamos lá. Além disso, o sistema endócrino ele é responsável pela regulação de processos como o crescimento, certo? Tem o hormônio do crescimento, desenvolvimento e o metabolismo. O metabolismo, por exemplo, o hormônio que eu falei agora, a insulina, ela está relacionado ao metabolismo, certo? Aí aqui eu tenho as principais glândulas do sistema endócrino, que são o hipotálamo, e a nossa função de hoje é você olhar a figura e identificar, certo, em que local que fica cada um e qual a função de cada um desses órgãos do sistema endócrino. Então a gente tem o hipotálamo, a hipófise e as glândulas tireoideas, que são duas, uma do lado, outra do outro, e ainda tem as paratireoideas, certo? Tireoideas. E as glândulas suprarrenais. Se você sentir dificuldade em falar esses nomezinhos, não tem problema, certo? Também tem o timo, né? E também tem o pâncreas, que eu falei sobre a insulina, e tem os ovários na mulher, né? E tem os testículos nos homens, certo? Então vamos lá. Na cabeça, na parte do juízo aqui, no cérebro, a gente vai ter o hipotálamo e a hipófise, certo? E aí mais para baixo a gente vai ter aqui as duas glândulas tireoides. Já ouviu falar em tireoide? Ah, tô com problema na tireoide e tal, tô desregulado, tô com hipertiroidismo, então hipotiroidismo. E aí você regula, a alimentação é importante nesse aspecto também, a suplementação. E aí fazer exame é importante, né? Vamos lá. Aqui as glândulas tireoides que tem nos dois, no ser masculino e no ser feminino, um do lado e outro do outro, aqui nessa região do pescoço, certo? São importantes também para o metabolismo. A glândula paratireoidea, certo? Que fica também coladinho aqui com a tireoide, né? As duas ficam, por isso que uma é para e a outra é ela própria, né? A tireoide e a paratireoide. O que mais que a gente tem aqui? Mais para baixo a gente vai ter aqui, ainda bem que eu não estou na sala de aula, senão vocês vão ficar com aquelas risadinhas, certo? Então aqui eu tenho o timo, que fica aqui no meio, aqui, em cima do osso externo, certo? Aqui o formatinho dela, que parecendo uma cor de ameixa, né? Mais para baixo a gente tem as suprarrenais ou glândulas adrenais, que são importantíssimas aí, então são de certa forma negligenciadas por alguns médicos, né? São responsáveis por várias funções assim, do nosso organismo, inclusive se elas não funcionam direito, você vai ter um problema chamado fadiga, né? Fadiga adrenal, né? Que é derivado aqui do nome da glândula, né? E a gente tem o pâncreas, que eu falei anteriormente aqui, o vídeo já vai em, deixa eu ver, 8 minutos. Então o pâncreas, que é esse órgãozinho aqui verde, né? Tá ele aqui, né? Certo? Que é o responsável pela produção da insulina e também de outro hormônio chamado glucagon. Mais para baixo a gente vai ter os ovários, certo? Feminino, que são dois, um de um lado, outro do outro, e teremos aqui os testículos, certo? Que é essa paradinha aqui azul aqui, que o menino sabe onde é que fica, né? Inclusive, tem garotos que quando nascem, geralmente quando a gente nasce, os testículos eles estão dentro da cavidade torácica aqui, entendeu? E aí demora um tempo até que esses testículos desçam para dentro do saco escrotal, né? Que é o que vocês chamam de quiba, né? Ou popularmente cunhão, certo? Desculpa aí o teor das palavras, mas é assim que a gente conhece, certo? São palavras vulgares que não devem ser utilizadas, né? Assim, testículo é mais correto. Então, aqui esse testículo, que são essas bolas do homem, certo? Às vezes um desce, né? E o outro fica aqui dentro, né? E aí ele atrofia. Às vezes os dois ficam aqui dentro e aí os dois atrofiam. Então tem meninos que têm problema de estar com um ou com os dois, né? E aí precisa fazer cirurgia para que ele desça, né? Então um problema relacionado a essas duas glândulas aqui é esse que eu apontei agora. Então vamos lá, mais para frente aqui a gente vai ter o quê? É isso. Então a gente tem aqui um esquema do corpo humano, feminino e masculino, mostrando as principais glândulas que compõem o sistema endócrino. Tá? Esses elementos aqui são aqui os ovários, né? A gente tem aqui, são os ovários que vão produzir os óvulos, que são as células reprodutoras femininas, né? A mulher, quando ela já nasce com todos os óvulos, né? A mulher já nasce com todos os óvulos que ela vai ter a vida toda. O que acontece é que de mês a mês, um desses aqui vai se deslocar até o útero,
né, para que seja fecundado por um espermatozoide. Enquanto que a mulher produz amadurece um desses aqui mês a mês, a vida toda, enquanto ela estiver na fase reprodutiva, o homem ele produz diariamente, assim, vários, são muitos mesmo espermatozoides, né, que vão fazer a fecundação no óvulo feminino, né? Então, já adiantando aqui. Ó. Então, aqui eu tenho o testículo, certo? E essa glândulazinha por cima do testículo, essa daqui, se chama epidídimo. Epidídimo. É essa glândulazinha que vai armazenar os espermatozoides. Os espermatozoides vão ser armazenados aí. Então, o homem fica produzindo espermatozoide a vida inteira, certo? E ele é produzido aqui no testículo e é armazenado aqui no epidídimo. Se você, garoto, né, passa a mão, quando você estiver tomando banho, é bem importante você se tocar para você se conhecer. Às vezes tem alterações que você descobre se tocando. Passa a mão por trás dos testículos, você vai conseguir identificar essa textura rugosa aqui dos epidídimos, que é um órgãozinho em separado do testículo, certo? São dois, né? Eles estão conexos aqui, conectados aqui, isso é provavelmente por tecido conjuntivo, certo? O que mais, professor? E agora a gente tem aqui um textinho falando sobre esses órgãos, né? Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Ó. Aqui a gente vai ter a função sobre cada um deles, deixa eu apagar esse traço, a função de cada um deles, aqui assim, pronto. O hipotálamo localiza-se no cérebro, certo? E faz a maior parte da integração entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Veja, são dois sistemas. É o sistema nervoso, que é composto principalmente pelo cérebro, e o sistema endócrino, certo? O sistema nervoso, ele é quem estimula, né, o sistema endócrino a produzir essas substâncias. O sistema nervoso, ele é conectado, né, em boa parte com o sistema endócrino pelo órgão pela glândula chamada hipotálamo, né, que fica na cabeça, fica no cérebro, que é o principal órgão do sistema nervoso. Os hormônios que são produzidos nesse órgão atuam sobre outras glândulas, né, endócrinas. Por exemplo, atua sobre a hipófise, né? Aí, dessa maneira, o hipotálamo ele tem um papel fundamental no controle do equilíbrio interno do corpo, pois a sua ação estende-se por muitos órgãos como um efeito dominó. É o hipotálamo que vai estimular, vai fazer com que as outras glândulas funcionem, outras delas, né? O que mais, professor? Vamos lá. Ele também produz hormônios que são armazenados e liberados pela hipófise, né? Esses hormônios eles vão atuar na regulação de outros órgãos e tecidos. Então, continua com a mesma função de estimular outros órgãos e tecidos, né? Então, são eles, ó, a ocitocina são os hormônios que são produzidos no hipotálamo e que são armazenados na hipófise, né? E são liberados pela hipófise. Veja, a ocitocina, que ela estimula as contrações do útero na hora do parto, e a liberação do leite durante a amamentação. Isso quer dizer o quê? Veja, o mesmo hormônio que faz com que a mulher sinta a contração para o parto, a parturiente sinta as dores do parto, né? Ele vai também liberar o leite durante a amamentação. E adivinha o que acontece aqui por conta desse hormônio? Ele vai, por conta desse hormônio, a liberação do leite, ele vai dar prazer, vai proporcionar prazer para a mãe, de forma que o ato de amamentar torna-se uma coisa prazerosa e criando um vínculo emocional entre mãe e filho, um vínculo forte, certo? Um outro hormônio também é o ADH, que é o hormônio antidiurético. Ele vai nos rins, ele vai regular a retenção de água no organismo. Veja, água é importante para o nosso organismo. Nós temos aproximadamente 70% a 80% de água no nosso organismo e a gente não pode simplesmente ficar perdendo água. Então a gente tem um hormônio chamado hormônio antidiurético que vai fazer com que você não perca tanto líquido, certo? São apenas dois exemplos de hormônios que são produzidos no hipotálamo e armazenados e liberados pela hipófise. Os dois, você lembra, fica lá em cima do cérebro, né? Aqui a gente tem a hipófise, está com 15 minutos já, né? Que é a segunda que ele tratou aqui, que é responsável pelo armazenamento de parte desses hormônios e a liberação também. Ó. Ela localiza ali logo abaixo do hipotálamo, né, na base do cérebro, e ela tem até 1 grama, né, o tamanho de uma ervilhazinha.
ela produz e libera vários hormônios sob o comando do hipotálamo. O hipotálamo é quem vai mandar, certo? A atividade dela pode ser inibida ou estimulada. Quem é que inibe ou estimula a atividade da hipófise? O hipotálamo, certo? O hipotálamo. E o que é que o órgão ele usa para inibir ou estimular? O órgão endócrino, para inibir ou estimular um outro órgão, certo? Ele vai usar hormônio, né? Dependendo das informações vindas do sistema nervoso. Os hormônios produzidos pela hipófise podem atuar sobre outras glândulas endócrinas, né? Ou diretamente em células e órgãos. Veja os órgãos sobre os quais os hormônios produzidos pela hipófise podem atuar. Então, ó, a hipófise ela vai ter atuação aonde? A gente vai ter aqui, mas isso daqui eu vou deixar para depois, porque senão o vídeo vai ficar grande, certo? Então, no próximo vídeo, a hipófise e sua atuação sobre glândulas endócrinas, certo? Vamos lá, então.